colegas médicos que estamos aqui e também as pessoas que não são médicas, mas estão aqui, dentistas, profissionais da saúde, fisioterapeutas, nutricionistas, educadores físicos, profissionais da educação física, terapeutas educacionais, profissionais em geral, cidadãos, cidadãs. Hormônios trabalham a favor da vida. Se nós, principalmente médicos, tivéssemos uma noção elementar de quantas doenças nós poderíamos simplesmente evitar ou minimizar no pior cenário, através do reequilíbrio hormonal, nós iríamos entender de forma clara que conhecer sobre hormônios é um instrumento de base para a prática de qualquer segmento da medicina. E para que nós tenhamos uma noção bem clara do que é que os hormônios podem fazer pela saúde das nossas pacientes, eu quero começar discutindo aqui a possibilidade de nós minimizarmos a incidência da doença que mais mata pessoas no planeta. A doença que mais mata pessoas no planeta, amigos, amigas, todos que estamos reunidos aqui, é uma doença chamada infarto agudo do miocárdio. Se nós olharmos para o infarto em relação ao gênero, a gente pode ser até precipitado em dizer que o infarto é uma doença de homens, predominantemente de homens. Isso é um perigo. Porque se nós, ao invés de olharmos o gênero, olharmos a faixa etária, nós vamos ver diferenças colossais. Vejam bem o que eu estou falando aqui. Até 50 anos de idade, nós vamos ver aproximadamente 15 homens infartando para ver uma mulher infartando. Então, pessoas até 50 anos, é nítido que o infarto incide muito mais prevalentemente em homens do que em mulheres. Mas agora, se a gente subir um pouco a faixa etária, ao invés de pessoas até 50 anos, nós analisarmos pessoas de 50 a 60 anos, nós já vamos ver aqui uma diferença colossal. Se até 50 anos 15 homens infartam para uma mulher infartar, dos 50 aos 60, 5 homens infartam para uma mulher infartar. E que tal se a gente olhar a incidência de infarto em pessoas com mais de 60 anos? Bom, a coisa muda radicalmente. Porque quando nós vamos olhar pessoas com mais de 60 anos, 2 mulheres infartam para um homem infartar. Olha só, até 50 anos, 15 homens para uma mulher. Depois dos 60 anos, 2 mulheres para um homem. Então, o que acontece dos 50 aos 60 anos que aumenta em 30 vezes as chances de uma mulher infartar? Será que é porque o nível de colesterol em mulheres aumenta 30 vezes? Não. Não, não e não. Primeira lição que nós temos que compreender. O infarto agudo do miocárdio não é uma doença de colesterol. O indivíduo não infarta porque o colesterol está elevado. O indivíduo infarta porque ele está inflamado. O infarto é uma doença inflamatória. E o que acontece que aumenta dessa forma tão exponencial o infarto em mulheres com mais de 60 anos, que são mulheres com mais de 10 anos em deficiência hormonal da menopausa? 10 anos de deficiência hormonal na menopausa, sem reposição, aumenta em 30 vezes a chance de infartar. Por quê? Porque quando cai a produção de hormônios, eu provoco vasoconstricção arterial coronariana, essas mulheres perdem óxido nítrico, essas artérias começam a ficar cada vez mais estreitas, aumenta as chances de fenômenos tromboembólicos e aumenta o nível de disfunção endotelial, porque aumenta a geração de citocinas pró-inflamatórias e essas proteínas agridem o endotélio e forçam o endotélio a buscar reparo e restauro. E nessa busca por restauro e por reparo, essas mulheres formam ateromas ou formam vasoconstricção arterial. E isso acaba provocando obstrução, o que acaba provocando infarto. Ou seja, as mulheres podem diminuir drasticamente as chances de infartar se nós começarmos a intervir na deficiência hormonal e começarmos a corrigir essas deficiências. Então, não venham me dizer que um cardiologista não precisa conhecer hormonologia. É óbvio que precisa. Aliás, ele teria obrigação de conhecer hormonologia. Por quê? Porque se ele conhecer fundamentos de hormônios, ele vai ver que a verdadeira prevenção, ou no mínimo redução dos riscos de doenças cardiovasculares, não passa nem perto da atitude corriqueira que a gente vê de passar remédio para baixar colesterol. A primeira coisa que eu tenho que entender é por que o colesterol se eleva. O colesterol se eleva porque ele é a matéria-prima que o corpo usa para produzir hormônios. Hormônios são feitos de colesterol. E a partir do momento em que o indivíduo não consegue transformar colesterol, que é produzido no fígado todo dia, para convertê-los em hormônio, a não conversão de colesterol em hormônio vai produzir aumento do colesterol. Então, qual é a primeira obrigação que qualquer médico deveria ter se ele for comprometido com a medicina integrativa, com a medicina preventiva? Aumentou o colesterol,
Paciente chegou no seu consultório com colesterol elevado, qual é a primeira coisa que ele tem que fazer? Óbvio, dosar os hormônios e descobrir quais deles estão em queda para que ele possa corrigir essas quedas e o colesterol naturalmente tende a cair e tende a normalizar sem necessidade de recorrer a medicamentos. Então, primeira coisa, saúde cardiovascular é função direta do equilíbrio hormonal. Mulheres em desequilíbrio hormonal aumentam exponencialmente as chances de doenças cardiovasculares. Então, tá aqui a primeira lição. Quem é que devia estar no primeiro lugar da fila aqui, aprendendo hormônios? O cardiologista. Agora eu vou para uma outra área. Vamos lá para uma área chamada massa óssea, densidade mineral óssea, osteopenia, osteoporose. Só para vocês terem uma ideia, nós temos a previsão de esse ano até o final do ano no Brasil, nós temos mais 6 milhões de casos de osteoporose. Aí vocês podem me dizer, mas osteoporose é uma doença da velhice? Osteoporose é uma doença inevitável? Osteoporose é uma doença que não cabe intervenção preventiva? Tá com perda de massa óssea? Vai ter que conviver com isso é coisa de velhinho? Ignorância em cima de ignorância, em cima de ignorância, em cima de ignorância. O turnover ósseo, o metabolismo ósseo, é mantido por dois grandes grupos de células. As que incorporam cálcio à matriz, chamadas osteoblastos, as que tiram o cálcio da matriz, chamada osteoclastos. Pois bem, para uma pessoa viver em equilíbrio osteoblástico, osteoclástico, portanto, manter sua densidade mineral óssea, ela precisa de quê? Isso mesmo, equilíbrio hormonal. E uma pessoa que vive em desequilíbrio hormonal vai ter uma diminuição da atividade osteoblástica, vai incorporar menos cálcio aos ossos e vai perder mais cálcio, porque o osteoclasto vai estar maior do que o osteoblasto. Então vocês vejam, 30% das pessoas que têm osteoporose só conseguem, melhor dizendo, 80% das pessoas que têm osteoporose só descobrem quando sofrem a primeira fratura. Ou do punho, quando tentam se defender do tombo colocando a mão no chão, ou da coluna por acavalgamento, senta numa superfície mais dura, as vértebras se achatam e fraturam, ou quando cai com o bumbum no chão e quebra o fêmur. Pois bem, depois que uma pessoa sofre a fratura do colo do fêmur, em 30% dos casos, nós iremos ter evolução para o óbito em até um ano. 30% das pessoas que fraturam o fêmur irão morrer em até um ano devido à alta morbi-letalidade de uma fratura osteoporótica do colo do fêmur. Então, quem é que deveria estar no segundo lugar da fila aqui para aprender hormônios em mulheres? Claro, os traumato-ortopedistas, que tentam resolver o problema da osteoporose com alendronato, com drogas, com bisfosfonados, com suplementação de cálcio. Nada disso produz efeitos significativos. A osteoporose é uma doença que já pode ser detectada aos seus riscos. A partir de 5 anos de idade, eu já posso enxergar o futuro dessa pessoa quando ela tiver 70 anos. E a melhor maneira de prevenir a osteoporose é o quê? Manter essas mulheres em equilíbrio hormonal, fazendo reposição hormonal. A osteoporose é uma doença estúpida e evitável. Infarto agudo do miocárdio é uma doença estúpida e evitável. E assim como o infarto, assim como a osteoporose, nós poderíamos aqui dar inúmeros outros exemplos. Vai dar aqui mais um? Bora lá! Vamos aqui para o metabolismo neuronal. Nós temos células neuronais, os neurônios, que se comunicam uns com os outros, através de ramificações chamadas dendritos. São fiozinhos que conectam os neurônios uns com os outros. Talvez o que poucos de vocês saibam é que, para manter esses dendritos ativos e capazes de se conectar uns com os outros, eu preciso, sabe de quê? Equilíbrio hormonal. Os hormônios exercem uma fortíssima ação neuroprotetora e neuromoduladora. E hoje, nós sabemos, através de estudos que têm sido publicados nos últimos 20 anos, que a maior e mais eficaz forma de manter e preservar os nossos neurônios é manter essas pessoas em equilíbrio hormonal. Sim, estudos têm demonstrado que o Alzheimer pode ser evitado através do equilíbrio hormonal. O Alzheimer pode ser prevenido ou evitado através do equilíbrio hormonal. Então, amigos e amigas, quem deveria estar na fila aqui para aprender hormonologia? Claro, os caros amigos da neurologia, que se veem atônitos diante de uma pessoa com deficiência hormonal sem saber como conduzir, porque aquela doença, depois que manifesta sintomas, esses dendritos já estão irremediavelmente perdidos e não tem mais muita coisa que se fazer, a não ser tentar atenuar a velocidade de propagação dessa doença. Infecção urinária de repetição. Essas mulheres vão usar antibióticos até o fim da vida, pois a infecção urinária de repetição na menopausa é um problema hormonal. Quando as mulheres perdem hormônios, elas perdem também as defesas naturais do epitélio urogenital, vai haver uma atrofia e uma extrusão da parte externa da uretra para o introito vaginal, e o contato dessa mucosa uretral num ambiente vaginal que não está adequadamente preparado para conviver
com aquelas bactérias, vai produzir as infecções urinárias de repetição. Quem deveria estar aprendendo hormônio aqui? Claro, os urologistas, os indivíduos que cuidam da saúde do aparelho urinário feminino. A queda hormonal também vai provocar ressecamento vaginal, vai provocar dor nas relações, vai provocar perda de colágeno, perda de elastina. Isso vai provocar uma aceleração brutal dos processos de envelhecimento da pele, do rosto e da lataria, né, da nossa face externa. Então, quem é que deveria estar aqui aprendendo hormônio também? Claro, os colegas da dermatologia, principalmente os colegas que trabalham com a dermatologia estética. Você vai entender que uma ruga, um quadro de envelhecimento facial e corporal não vão ser resolvidos apenas com a aplicação de procedimentos de fora para dentro. É muito bacana o botox, é muito bacana o preenchimento, devolve a autoestima, mas não é suficiente. Eu preciso entender que a maior parte dessas desordens que provocam efeitos de envelhecimento na minha pele e no meu rosto são oriundas de desequilíbrios hormonais que estão instalados internamente. E a forma de corrigir isso é intervir de dentro para fora e não apenas de fora para dentro. Então já citei aqui, cardiologistas, já citei aqui ortopedistas, já citei aqui urologistas, reumatologistas, neurologistas, dermatologistas, psiquiatras, por exemplo. Muitas vezes, o indivíduo não tem a menor ideia de que a queda hormonal provoca queda de neurotransmissores, cai dopamina, cai serotonina. Essas mulheres entram em um quadro de depressão e o sujeito vai olhar para ela e vai dizer da idade. Toda mulher nessa idade é predisposta à depressão. Vamos tomar uma fluoxetina, vamos tomar uma sertralina. E essas medicações estão longe de resolver o problema. Tanto que eu faço uma aposta com qualquer médico que esteja aqui no grupo. Qual foi o paciente que já ficou curado de uma depressão tomando antidepressivo? E faço outra pergunta. Quantas vezes você já dosou hormônios em uma mulher que chega deprimida no seu consultório? Nunca, né? Porque ninguém nunca ensinou isso para nenhum médico. Ninguém nunca mostrou para o médico o que é fisiologia hormonal. A gente só ensina para o médico como controlar doenças com medicamentos. E se eu não tenho essa visão da fisiologia e da hormonologia, eu vou me tornar um eterno refém de medicamentos. E eu não consigo chegar além do controle dos efeitos porque eu não sou capaz de olhar para a causa que está determinando aquele efeito. Então a nossa ideia é provocar uma revolução desse conhecimento. É trazer ao médico de qualquer especialidade, de qualquer área. Eu poderia passar aqui mais um dia falando como os hormônios impactam em qualquer área que vocês possam imaginar. Oftalmologistas, sim! Vocês sabem que a deficiência hormonal pode acelerar a degeneração macular? E 11% das pessoas que ultrapassarem 65 anos e 31% das pessoas que ultrapassarem 80 anos irão ficar cegas por causa da degeneração macular. E os trabalhos mostram de uma maneira clara que a degeneração macular pode ser prevenida ou minimizada se a pessoa mantém os seus hormônios em equilíbrio. Então quem está na fila também para aprender hormônios? Óbvio, os oftalmologistas. Quem mais aqui nós poderíamos colocar nessa fila interminável de especialistas? Sim, os imunologistas. Os hormônios trabalham como moduladores do sistema imunológico. As pessoas que perdem hormônios, elas estão muito mais vulneráveis a condições imunológicas, elas estão muito mais propensas a doenças da imunidade do que pessoas que mantêm seus níveis hormonais em equilíbrio. Portanto, o equilíbrio hormonal, a reposição hormonal feminina poderiam estar hoje prestando um enorme serviço à área da imunologia, como estaria também prestando um enorme serviço à área da psiquiatria, da cardiologia, da endocrinologia, da ginecologia, qualquer especialidade, senhores. Não existe desculpa para não conhecer hormônios. Eu vi aqui uma pergunta passando, claro, cirurgião plástico. Minha querida, você não tem capacidade de imaginar o que é uma pessoa que vai sofrer um procedimento plástico, por exemplo. Ela vai fazer um lifting, ela vai fazer uma abdominoplastia. Se esse cirurgião plástico conhecer fundamentos de hormônios, dosar esses hormônios antes dessa cirurgia, equilibrá-los por um período mínimo de 60 a 90 dias, e depois que essa mulher estiver hormonalmente equilibrada, ele passar a programar a data da cirurgia, ele vai ter uma diferença escandalosa. Essas mulheres vão estar muito melhor preparadas para suportar o trauma cirúrgico do ponto de vista imunológico. Elas vão ter muito mais resistência a qualquer complicação como sangramentos ou infecções. Esses procedimentos vão ocorrer numa pele ou num tecido com mais colágeno, com mais elastina, com mais poder de cicatrização, e nós vamos ter cirurgias com potencial de muito melhor qualidade, muito maior duração. Então interessa sim aos cirurgiões plásticos. Cirurgião plástico deveria estar na fila aqui para aprender princípios de hormonologia. A questão é, esse conhecimento
não costuma ser sistematizado e nem disponibilizado quando um médico vai fazer uma especialidade ou vai enveredar por uma determinada área do conhecimento. A questão é necessário percorrer uma trilha de conhecimento para que você, independentemente de qual especialidade atue, passe a entender que conhecer sobre hormônios é um conhecimento, é um instrumento de prática médica universais. Poderia até dar um outro exemplo aqui. Os oncologistas, por exemplo. Se esses profissionais conhecessem como os hormônios podem contribuir para reduzir as chances de câncer, nós estaríamos fazendo hoje uma outra medicina. Certamente, nós poderíamos contribuir diretamente para uma maior apoptose, para uma maior capacidade de vigilância imunológica contra células aberrantes, e que está demonstrado de maneira farta na literatura é que mulheres que vivem com níveis hormonais mais elevados têm menos chances de ter câncer. Óbvio, porque os hormônios controlam um processo imunológico no nosso corpo chamado apoptose de células aberrantes, a capacidade que o corpo tem de identificar quando uma célula se divide de maneira equivocada ou anômala, vai lá, aniquila essa célula antes que elas produzam colônias aberrantes. E este é um fenômeno hormônio-dependente. É exatamente por isso que é necessário que vocês tenham a consciência que 90% dos casos de câncer de mama, por exemplo, ocorrem em mulheres na pós-menopausa que não fazem nenhum tipo de reposição. Significa, ocorre em mulheres que produzem pouco hormônio ou nenhum hormônio. As mulheres que produzem muito hormônio têm baixíssima incidência de câncer. E são todos esses tabus e todos esses, digamos assim, preconceitos que nós precisamos quebrar. E praticando hormonologia há quase 40 anos, ensinando isso para médicos, muitos de vocês me conhecem, sabem do meu histórico. Há 20 anos, nós temos um projeto, chama-se Longevidade Saudável, Grupo Longevidade Saudável. É uma empresa de ensino médico, aonde nós temos um programa educacional dentro desse universo. Começa por um curso introdutório a esse assunto, deságua numa pós-graduação lato sensu e dura mais 2 anos. E ao longo desses 20 anos, eu tenho uma enorme satisfação de dizer para vocês que nós já formamos mais de 11 mil médicos de 36 especialidades diferentes. Fora a minha vida dedicada ao ensino médico, eu tenho também a minha vida no consultório. Ao longo de quase 4 décadas, nós já ajudamos milhares de mulheres a trilhar um novo rumo na sua saúde, a conquistar um novo perfil de saúde através do equilíbrio hormonal. E é exatamente com esse desejo genuíno de levar esse conhecimento até o colega médico, de qualquer especialidade, que eu compus um momento muito especial e que gostaria de ter vocês lá com muito carinho e com muita satisfação. É uma aula aberta que ocorre agora no dia 4 de junho, é um sábado, um dia que dá para todo mundo se programar. Lá no link da minha bio, no link da bio, você basta clicar que você vai ser direcionado para a página para fazer sua inscrição. É uma aula aberta, completamente gratuita, onde eu vou discorrer sobre todos esses princípios básicos da hormonologia e como é que nós conseguimos enxergar uma mulher em insuficiência hormonal. Cada um desses hormônios, quais são suas nuances, quais são suas principais características, para que eu possa reconhecer não apenas o declínio laboratorial, mas principalmente o declínio e as suas manifestações clínicas. Como é que clinicamente eu reconheço uma mulher com insuficiência de hormônio D, com insuficiência de melatonina, com insuficiência de DEA, com insuficiência de cortisol, com insuficiência de T3, de progesterona, de testosterona, de estradiol? Como é que a gente consegue identificar esses declínios e como é que nós propomos uma maneira inteligente e embasada na fisiologia de corrigir esses declínios e essas insuficiências? Então, o vídeo vai ficar gravado sim, ok? Eu gostaria de ter o enorme prazer e a enorme satisfação de termos lá a maior quantidade de médicos possível. Então, você, colega médico, fale sobre esse projeto da aula aberta do dia 4 de junho para os seus amigos, para os seus colegas lá da clínica, para aqueles médicos que trabalham junto com você lá na sua prática do dia a dia. E aí, a gente vai fazer essa grande festa, esse grande encontro, esse grande momento. É uma aula aberta ao vivo que a gente vai transmitir no dia 4 de junho, sábado, a partir das 8 horas da manhã. E eu quero ter o enorme prazer de compartilhar um pouco desse conhecimento libertador, desse conhecimento importantíssimo, desse conhecimento que tem mudado para melhor a vida de tantas pessoas, a vida de tantas mulheres, a vida de tantas situações que eram ditas ou percebidas como perdidas para a doença, e na realidade o que essas mulheres tinham mesmo eram múltiplos desequilíbrios hormonais que, ao serem identificados, ao serem sanados, fomos capazes de contribuir
para devolver sorrisos, devolver alegria, restabelecer a saúde e traçar um outro prognóstico de vida para essas mulheres. Então vai ser com muito prazer que eu irei receber a todos vocês na nossa aula aberta Reposição Hormonal Feminina, que ocorre no dia 4 de junho, a partir de 8 horas da manhã. Quero aqui deixar a todos vocês o meu mais sincero abraço e agradecimento por todas as pessoas que estivemos juntas aqui. Quero deixar também reforçado esse processo de inscrição no link aqui da bio, diretamente relacionado lá para a página de inscrição. Você preenche dados mínimos lá e confirma a sua inscrição. E vamos sim celebrar a vida, celebrar um novo momento, celebrar um compromisso com a medicina preventiva. Arigato, Fernando-san, pessoa querida que está sempre aqui nos acompanhando, agradecendo também as muitas manifestações aqui, várias perguntas que foram endereçadas, mas infelizmente o tempo é exíguo para a gente abrir para perguntas, mas essa live vai ficar registrada, vai ficar gravada, e eu quero aqui deixar o meu mais sincero agradecimento, beijão nos corações de todos.